Desenvolver uma ideia aqui sobre o funcionamento do cérebro, a partir de um estudo de leituras gerais e de experiência prática com os meus clientes e alunos, e inclusive também muito nesse mundo político, né, com essa estrutura toda que a gente está vivendo hoje no Brasil, de pessoas que não conseguem mudar a maneira de pensar, de agir, etc. Tal. Então, muita gente se pergunta, né, como é que as pessoas, por que as pessoas são tão dogmáticas? Por que as pessoas que apoiaram o antigo governo não conseguem fazer autocrítica? Por que determinados clientes não conseguem? Por que empresas de televisão não conseguem ter uma atitude mais inovadora em relação a tudo que está mudando? Então eu diria o seguinte, que o Sapiens, ele foi criado, ele tem uma parte dele que tem um certo instinto, etc., mas nós somos tecnoculturais. Então nós fomos dotados de uma área, nosso cérebro é dotado de uma área que a gente vai chamar de área reflexiva, que seria uma espécie de memória RAM. É um espaço da criatividade. É o espaço que você vai analisar um determinado problema que está acontecendo na sua vida para tentar achar uma solução. Porque a vida é mutante, o cenário é mutante. Hoje você tem um determinado conjunto de problemas, amanhã você vai ter outro, depois da manhã você vai ter outro. Então a gente tem que ser preparado para essa resiliência constante, modificação constante. Então, como é que a gente se prepara para isso? A gente não usa que nem os outros animais no instinto, a gente tem a questão cultural, a gente precisa trabalhar. Então o ser humano tem, o Sapiens tem, o que eu vou chamar de eu reflexivo. Uma área, uma memória RAM, um espaço de memória RAM que eu observo o lado de fora, a vida, e vejo se eu estou feliz, se eu não estou, se eu estou satisfeito ou não, e olho o lado de dentro, como eu penso, quais são as coisas que eu já aprendi, como é que são as coisas que eu trabalho, e eu faço essa comparação e tomo decisões melhores ou piores em relação a essa relação. Uma pessoa dogmática, isso é um modus operandi, é quase como se fosse um leão, um elefante. A pessoa não sai do mesmo modus operandi porque a capacidade que ela tem de reflexão sobre o que está acontecendo lá de fora e a maneira que ela pensa do lado de dentro, não existe espaço de reflexão. Então a pessoa entra numa espécie de moto contínuo e tudo que vem daqui vai para cá de uma maneira mais, vai uma coisa direta. Então não modifica, você não se altera. Tem até aquela piada da petista que foi para o céu, perguntou para Deus se Lula era corrupto, aí Deus falou que sim, que ele era corrupto. Aí ela desce dizendo que a TV Globo tinha comprado Deus. Né? Por quê? Porque na planilha dela, tudo que vai... É assim, na planilha dela tem uma linha seguinte, se acusar Lula, aí ela vai X3, X3 igual TV Globo. Então tudo ela vai fazer isso, e essa piada é bem simbólica disso, né? Dessa coisa assim, da relação direta que você estabelece sem poder alterar essa planilha. Então isso seria um dogmatismo total. Então, a capacidade que a gente tem de refletir vai nessa direção. Então, o cérebro então funcionaria o seguinte, tem a memória RAM, que seria esse eu, o meu eu reflexivo, tem lá um processador que acessa os dados que eu tenho armazenado, e esses dados armazenados são armazenados em planilhas que têm determinadas estruturas que eu também formatei de alguma forma a partir de determinadas coisas que eu fui estruturando essas planilhas. Então eu diria que essas planilhas foram estruturadas pelas teorias que a gente tem, né? Um gato é um animal assim, uma televisão é tal coisa assim, não sei o quê. Foram se definindo e a gente foi organizando essas coisas pelas planilhas por determinadas estruturas lógicas que a gente foi conseguindo. E o processador é algo também que tem um certo automatismo, mas também tem uma forma que você pode atingir determinadas coisas e modificar essas coisas. Tanto essas planilhas quanto o processador, você tem a filosofia para repensar isso tudo, para trabalhar nisso tudo. Então você teria pessoas dogmáticas, que seriam o primeiro perfil de memória RAM baixíssima. Depois você tem pessoas que têm uma memória RAM um pouco maior,
mas ainda pequena, que não tem capacidade de refletir, de propor coisas novas, de propor novas planilhas, de propor novas formas de armazenamento desses dados, de repensar o processador, de fazer essa comparação toda com a vida e construir novas teorias, novas filosofias, novas formas de resolver problemas, etc. Então são pessoas que mas percebem que tem um problema e vão procurar soluções, são pessoas que vão atrás de ver coisas que não estão acontecendo. E por fim você tem as mentes disruptivas, pessoas que têm uma memória RAM bastante grande e que são capazes de poder trabalhar de forma disruptiva. Eu acho que esse tipo de estrutura, ela é uma estrutura do cérebro que vem desde o nascimento. Eu não acho que uma pessoa dogmática, ela só se torna dogmática. Ela já tem uma tendência ao dogmatismo. Eu não acho que uma pessoa incremental radical, ela consegue ser disruptiva porque ela quer, né? Ela não consegue ser disruptiva porque o cérebro dela, a capacidade que ela tem de memória RAM é pequena ou é menor do que uma pessoa disruptiva, né? Não é que ela é melhor ou pior, ela simplesmente não tem essa capacidade, né? E uma pessoa disruptiva, ela tem essa capacidade de fazer determinadas críticas e tal, porque a placa-mãe do cérebro dela tem uma memória RAM maior. Essa memória RAM não é uma capacidade de armazenar mais dados. É como você consegue criticar os dados do jeito que eles estão armazenados, criticar o processador e olhar para as coisas que estão na vida e fazer um ajuste desse troço todo. Então é uma forma diferente de pensar esse processo todo. Quando a gente vai querer modificar essas coisas todas, a gente ter um desafio aí de repensar a forma que a gente formata os dados, repensar a forma que a gente pede para esses dados serem analisados e observar o que está lá de fora, se aquilo que a gente está fazendo aqui dentro, lá de fora, quais são as coisas do lado de fora que na nossa maneira de pensar e agir, nós precisamos fazer uma revisão para melhorar essa coisa toda. Bom, a ideia é essa, o debate é esse. Se você gostou do vídeo, curte. Se você gostou do papo geral, segue o canal, porque aí você vai ver novos vídeos mais ou menos nessa linha, né? Avisando a galera que ano que vem, 2018, lançando o livro Administração 3.0, porque e como uberizar uma organização tradicional, que está falando um pouco sobre esse mundo digital, sobre mudanças e necessidades da gente entender tudo isso. Fica ligado.